Bom dia, senhoras e senhores. Retomando a nossa 55ª sessão virtual ordinária do dia 18 de agosto de 2021, da primeira Câmara de Julgamento. Temos 3 processos da Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanha. Peço perguntar aos senhores para inverter aqui a ordem da pauta e anunciar o processo 4937-2018, auto de infração 2018-10341, da Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanha, recorrido, sério julgamento de primeira instância, conselheira relatora doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do feito em primeira instância, parcial procedência pela assessoria processual tributária. O processo da relatoria do Dr. Pedro Jorge, o processo 4938-2018, auto de infração 2018-10333, guarda semelhança com o processo que a doutora Helena vai relatar. Então, no momento oportuno, passo a palavra ao doutor Pedro para fazer as observações pertinentes ao seu processo. Com a palavra, doutora Helena, para início do relato. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom, trata-se da análise de um recurso referente a uma autuação que traz como infração a falta de cumprimento de exigência de formalidades previstas na legislação. Informa aqui o agente do fisco que, após a análise dos arquivos da FD do contribuinte, constatou que a empresa deixou de informar mensalmente, nos arquivos da FD, os dados referentes ao controle do ativo permanente SIAP, bloco G, na escrituração fiscal digital. Apontou aqui como artigo infringido o artigo 126 do decreto 24569 e com a penalidade, e sugeriu a penalidade incerta no artigo 123, 8D da Lei 2.670, alterada pela 13.418. Nas informações complementares, o agente do fisco doutora diz... Helena, é só questão de ordem. O processo que a senhora está relatando, qual o número? É o 343, dígito 4. É o último da pauta? É o último. Não, tem que ser o primeiro, tem que ser o penúltimo. Porque o que coincide com o doutor Pedro é o anterior. É o que foi anunciado. Desculpa. É o processo 4937. Desculpa. Bom, é a mesma empresa, né? A infração aqui apontada é de falta de escrituração de notas fiscais de entrada. O agente do fisco diz que o contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de aquisição. Aqui eu quero só ressaltar que o período, embora o período da infração aqui, doutor Pedro, levantado seja 2015 também, que faz parte do seu auto de infração, né, creio eu, aqui se refere a apenas 4 notas fiscais que não estão relacionadas no seu auto de infração, embora o período coincida, ok? Então, aqui, o agente do fisco, ele aponta aqui como artigo infringido o artigo 276G, do decreto 24569, e sugere a penalidade prevista no artigo 123, 3G, por ser falta de escrituração de notas fiscais de entrada. São 4, conforme eu disse, são 4 notas fiscais, onde o agente do fisco, nas informações complementares, diz aqui que a empresa, ela está enquadrada num KNAI de atividade de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, comercializando especialmente castanha de caju e subprodutos, e que ao analisar a FD, constatou também os sistemas corporativos da Cefaz, o Cometo, o Citran e o Receita, e o portal da nota fiscal eletrônica, detectou que a empresa deixou de informar notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadoria discriminadas nas relações das notas fiscais de entradas não registradas na FD, mas registrados na contabilidade, ou seja, o próprio agente do fisco diz que, embora ele não tenha registrado essas 4 notas fiscais na FD, ele registrou na contabilidade. Informa que essas notas fiscais têm como natureza da operação serviço para industrialização, serviço de industrialização. E aqui, conclui aqui nas informações complementares, atentando aqui a falta de escrituração desses 4 documentos fiscais, imputando aqui uma multa no valor de 98 mil por infringência aos artigos 269 e 276. A empresa entra com impugnação ao auto de infração, onde ela não ataca o mérito, ou seja, de certa forma, ela até reconhece que
as notas fiscais não foram escrituradas. Entretanto, ela traz aqui uma ressalva de que essas notas fiscais, embora não tenham sido escrituradas na FD, elas foram escrituradas na contabilidade do contribuinte. Então, ele pede aqui que seja aplicada a penalidade. O único pedido dele é com relação ao reenquadramento da penalidade. Ele diz que a penalidade aplicada à época dos fatos era mais benéfica do que a penalidade aplicada pelo fiscal, porque o agente do fisco, ele aqui botou, alterada pela lei 16.258, a penalidade sugeriu 123.3G alterada pela 16.258, mas a parte diz que a redação originária do 123.3G, ela, na época da ocorrência dos fatos, ela considerava se essas mercadorias estivessem escrituradas na contabilidade do contribuinte. Então, ele alega aqui que as operações ocorreram em 2015, portanto, deveria ser aplicada a penalidade da época da autuação, porque as operações foram contabilizadas na contabilidade, que seria, na época, seria 20 UFIs, não 10% da operação, conforme a redação atual. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora singular entende aqui pela procedência da autuação, sob o fundamento de que não se leva a impugnante, discute nos autos ao fato de lançamento de nota fiscal de aquisição na escrituração fiscal, e atualmente não se leva mais em consideração, para efeito da multa de falta de escrituração, os lançamentos contábeis, a legislação atual. No que concerne ao questionamento de que o fato gerador ocorreu anterior à advento da 16.258, tem que esclarecer que o lançamento foi efetuado após a edição da referida lei. Vejamos, aí traz aqui o artigo 105 do CTN, e ao final, verificando que o contribuinte efetivamente deixou de lançar na escrituração fiscal as notas fiscais de entrada, entende pela procedência, que restou, a acusação restou comprovada nos autos, ficando sujeita a penalidades que se encontra prevista no artigo 123.3G da 12.670, considerando a autuação da 16.258. A empresa entra com um recurso a essa decisão, onde ela argumenta, que traz novamente o argumento de que a redação anterior lhe seria mais benéfica por considerar os lançamentos na contabilidade, mas também traz aqui um pedido alternativo para que seja aplicado o 123.8L, e traz aqui, acosta aqui algumas decisões do CONAS nesse sentido, de que para falta de escrituração, não escrituração dos documentos fiscais na FD, aplicaria-se o 123.8L, considerando omissão de informações. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde aqui vem uma colocação muito interessante feita pelo doutor Leilson, parecerista, onde ele diz o seguinte, que há de se ter presente que a obrigatoriedade de envio de todas as operações do contribuinte está fixada nos termos do artigo 276A, 276C, 276D, E e G do regulamento do ICMS. Então, ele entende aqui que, no mérito, realmente, restou comprovado que não foram escrituradas as operações. Todavia, no caso dos autos, vou pedir bem aqui para ler rapidamente, a infração de não escrituração de documentos fiscais na FD entrada decorrer de mercadorias não tributadas. Por quê? Porque são operações de remessa para industrialização de castanha ou de caju. E ele verificou, na verdade, o fiscal cobrou realmente só a multa, e ele verificou aqui que essas operações não são tributadas. Por isso mesmo, ele entende que não atrairia o 123.3G, que, no seu entendimento, só se aplica para operações tributadas. Já que em face dos fatos geradores ocorridos no mês de janeiro, em perfeita simetria aos princípios da tipicidade fechada, legalidade, aquelas situações com operações não tributadas ou já tributadas na forma da substituição tributária, ensejam o enquadramento na sanção autônoma fixada no artigo 126 da Lei 12.670. E considerando que a falta de escrituração no livro FD são inerentes a operações não tributadas por substituição tributária, se inserem no sentido do alcance daquele dispositivo.
Temos a compreensão de que a julgadora monocrática elaborou um equívoco ao aplicar a penalidade prevista no artigo 123, 3G, com a nova redação dada pela 16258, ao fatos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2015, sobre o argumento de se tratar de fatos geradores pendentes, no termo do artigo 105. E aí ele vai aqui para sua conclusão, observando que, quando aplicada a legislação pertinente à época dos fatos geradores, respectiva sanção, a redação originária do artigo 126, típica aos fatos infracionais, e em face das circunstâncias de escrituração contábil das operações decorrente à aplicação da atenuante fixada no parágrafo 1º. Então, ele entende aqui que não se aplica o 123 3G por ser mercadorias que não são tributadas, e entende aqui, sugere aqui, pela aplicação do artigo 126, com a atenuante prevista no parágrafo 1º, porque as mercadorias estavam registradas nos registros contábeis da empresa. É o que importa relatar, senhor presidente. No caso, 1%, né? Sim, 1%. Ok. Doutor Pedro Jorge, semelhante a matéria? Está desligado o som. Bom, presidente, exatamente. Só muda aí os valores, mas é a mesma coisa, o mesmo pedido, né? O 123, 8L são quantos por cento? 5%, não é isso? O 8L? Não, o 8L é 2% limitado 2%. A 1.000 FIIs. 1.000 FIIs, essa outra 1%. Nesse processo, é o parágrafo único do artigo 126. Vamos só, seria interessante se o senhor lesse apenas o relato do auto, fizesse um breve resumo, né? Tudo bem, vamos lá. A recorrente os IBRAs, né? Uma auto de infração para cobrar de multa, cobrança de multa no valor de 50.446,33. É deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, o documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. Contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de aquisição no livro de registro de entrada nos anos 2014, 2015, no valor de 504.463,28. Aí, essas notas fiscais, né, a capitulação dela foi o 123 3G, segundo o auto de infração, né, o fiscal, né? A autuada apresentou impugnação, alegando que desconhecia a mesma coisa da doutora Helena, né? A emissão das notas, tais, e o julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente, né? E por entender que aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa, né? Quanto à alegação de desconhecimento da operação, entendeu que, em relação às provas apresentadas pela defendente, não possui aqui acatá-las, haja vista tratar-se de declarações efetuadas no ano 2018. Aí foi interposto recurso ordinário, reiterando os argumentos na impugnação e adicionando, né, como opção, o reenquadramento na penalidade prevista pelo 123 8L, né, conforme a doutora Helena já tão bem relatou. E veio aqui para a assessoria processual tributária e teve realmente esse mesmo pensamento, né, que ele coloca que, aplicada a legislação pertinente à época dos fatos geradores, tá, artigo 123 3G, o 126 da lei 12.670, típica dos fatos infracionais, né, e percebe-se, né, que a sanção aumentaria de valor quando comparada à penalidade originariamente aplicada. Então, manteve em cima da penalidade originariamente aplicada, né? Ou seja, a diferença desse processo é que o parecer mantém a procedência. Mantém a procedência, exatamente. Okay. Esse aqui mantém a procedência e o outro, o da doutora Helena... O 126 parágrafo 1. 126 parágrafo 1, exatamente. Ok. Obrigado, doutor Pedro. Então, da forma regimental, passa a palavra do doutor Matheus Viana Neto, considerando que as matérias são semelhantes, né, mas há essa diferença. O parecer distingue. São dois pareceristas, né, presidente? Eu não tinha visto. São dois pareceristas diferentes, né? Ok. Então, doutor Matheus Viana. Então, presidente, a questão é interessante, envolve a aplicação do denominado direito intertemporal.
porque o contribuinte vem aos autos e diz, olha, a falta de escrituração ocorreu, ele nem discute isso. Mas eu escriturei na minha contabilidade, e a época do fato em que eu deveria ter escriturado, em 2015, o artigo 126, parágrafo 1, que estabelecia que, estando escriturado na contabilidade, a multa seria reduzida para 1%. Aliás, é 1%, em dúvida agora, 1% parágrafo 1 na época... 20 o Era FIS. 20 o FIS, né? Pronto. O que eu quero é a aplicação. Porque, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado agora, mas a época do fato que eu deveria ter escriturado, a legislação previa a multa de 20 o FIS, que é o artigo 126, parágrafo único, né? Na época. É isso, né? Não. Era o 123, 3G. 3G. Redação anterior do 123, 3G. 123, eu quero essa. Ele tem razão, o contribuinte. Não há como não dizer que ele não tem razão nesse caso, porque na época do fato era essa a infração apontada. Aliás, ele vai estar em consonância com o entendimento da Procuradoria atual, que diz o seguinte, que no caso de falta de escrituração, tem que ser aplicado o 3G. Só que na época dos fatos geradores, o 3G tinha essa penalidade bem reduzida, né? Então, mas eu não posso mudar de critério agora, ou de raciocínio, de premissa, só porque a penalidade é mais benigna para o contribuinte, não. Então, tendo em vista que a época do fato, ou seja, a falta de escrituração, a penalidade era mais benigna, porque tinha um atenuante caso estivesse escriturado na contabilidade, e há elemento nos autos que comprovam que foi escriturado na contabilidade, a Procuradoria, então, se manifesta pela aplicação, sim, do artigo 123, 3G, na redação originária. É isso. Doutora Helena, com a palavra. Doutor Matheus, eu queria só fazer uma observação aqui, que, na verdade, eu também entendo pelo 123 3G, conforme eu sempre me manifesto aqui, mas no presente caso, no caso do meu processo, trata-se de mercadorias que não têm imposto, são remessas, serviços de industrialização, de beneficiamento de castanha de caju. E foi por isso que o parecerista entendeu que, nesse caso, porque o 123 3G se aplicaria para a falta de escrituração de notas fiscais sujeitas à tributação normal. Mas, como o caso não teria incidência do imposto, isso aí atrairia o artigo 126 com a atenuante do parágrafo único, porque são operações não tributadas. Entendeu? Ok. Essa atração, a aplicação do parágrafo único do artigo 126, que seria possível de aplicação, mas veja, aí eu teria um argumento para não aplicar esse dispositivo. Qual é o argumento? É que essa operação de remessa para a industrialização ou beneficiamento, na verdade, não é que ela não é tributada, o imposto é diferido. Então, por essa razão bem simples até, um argumento simples, sem maiores discussões, eu diria, não, o caso não poderia ser aplicado no 126 porque a operação é tributada. E, portanto, iria lá para o 123 3G. Mas tem um outro argumento além desse. E o argumento 123, da não aplicação do artigo 126, é a existência de uma penalidade específica, como a Procuradoria tem defendido. Ora, se nós temos uma tipificação clara, diz que falta de escrituração aplica essa penalidade aqui, então eu só iria sair dessa penalidade se fosse como tem, aliás, essa Câmara tem decidido, para aplicar uma penalidade mais benéfica. Eu disse, não, mas tendo em vista o princípio da penalidade mais benéfica e tal, na dúvida, então há de ser aplicado o artigo 126, entre o 123 3G e o 126. Então, nesse caso, nem esse princípio poderia ser utilizado, porque na redação originária, o 123 3G é mais benéfico. Quer dizer, quer seja pela tipicidade, quer seja porque não a operação é tributada,
e quer seja pela ser mais benéfica, há de ser aplicado o 123.3G na redação originária. É isso, doutora. Ok, doutor Felipe Amaral com a palavra. Presidente, rapidamente, o doutor Matheus, eu acho que supriu o que ia falar, era mais ou menos nesse sentido também. Acho que nesse caso, em tese, poderia ser aplicado o 123.3G redação, né, originária, eventualmente, se fosse mais benéfico, 126, parágrafo 1º, ou 128L, mas no caso, além de ser mais específico, né, embora outros pudessem ser aplicados, é mais benéfico e tem que ser mais benéfico. O fato gerador, para mim, não teria dúvida. Realmente, 123.3G, redação originária de 20 UFIS. Por documento, né? Senhores, mais alguma discussão com relação a esse processo da relatoria da doutora Helena? Então, eu pergunto, doutora Helena, como vota? Bom, senhor presidente, doutor Matheus lembrou bem aí, as operações não são sem incidência, elas são diferidas, né? Realmente, eu não tinha tentado prestar. Então, eu mantenho aqui, eu decido aqui, voto no sentido de que seja realmente dada parcial procedência, aplicando-se a penalidade prevista no artigo 123.3G, com a redação da época dos fatos. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, é um pedido dele, né, dar provimento para modificar a decisão de procedência da primeira instância, julgar parcial procedente, aplicando o 123.3G na sua redação original, penalidade específica. Doutor Pedro Jorge. Presidente, da mesma forma aí que do processo da doutora Helena, né, vamos pelo 123.3G com a redação antiga, né, 20 ofício por cada documento. Pela parcial procedência, né? Só lembrando, doutor Pedro, aqui a não estruturação também da nota fiscal de entrada nos livros fiscais, né, e a comprovação do aspecto contábil. Em discussão, alguma discussão adicional com relação ao processo do doutor Pedro Jorge? Eu acho que nesse caso, não. Então, vamos discutir. Não, desculpa, a doutora Diana está na frente, é porque eu acho que nesse caso aí foi esse um dos motivos pelo qual o auto de infração foi lavrado separado, é que esse da doutora Helena está na contabilidade, o outro não está na contabilidade. Desculpa, doutora Diana. Doutor Pedro Jorge, destaque esse ponto aí do processo. Presidente. Doutora Diana, com a palavra. Enquanto o doutor Pedro Jorge obtém essa informação, doutora Diana Cunha. Certo. Eu queria só que eu fiquei com dúvida, né? Porque são 3 processos da mesma empresa. O Pedro Jorge está relatando o auto de infração 2018-103-33. É isso? 103-33, Pronto. Eu gostaria que ele olhasse o parecer. Eita, que saiu aqui. Só um pouquinho. No parecer do Leilson, ele faz uma separação de mercadorias não tributadas e mercadorias tributadas. O senhor poderia olhar, porque agora o meu não abriu aqui. Espera aí. Está aqui, exatamente. Não tributadas, tem aqui um CMS destacado 39.805, e tributadas, a base de cálculo foi 173.239, né? E a multa aí, no caso tributada, ficaria 57.128,40. Mas aqui eu acho que é total, né? Doutor Pedro, eu não consegui abrir, mas é porque para a nossa discussão é necessário exatamente ou seguir os termos do parecerista ou seguir os termos da procuradora da primeira instância ou não, né? No caso que nós estamos livres para voltar. Mas, assim, eu acho relevante que o senhor fale da questão de mercadorias tributadas ou não tributadas, porque aí vai se aplicar artigos diferentes de penalidade. Senhores, só para esclarecer, né? A penalidade sugerida do auto-infração é 123.3G,
da Lei 12.670. O processo anterior, a decisão foi por aplicar o 3G na redação originária, que era 20 UFIS, estava escriturada na contabilidade. A pergunta é, desse processo, doutor Pedro, a informação de que as notas estão também relacionadas, estão contabilizadas, registradas na contabilidade, que entendo que se assemelha. O doutor Matheus pode até destacar esse ponto. E, alternativamente, a empresa pede o 103.8L, que é também uma decisão comum a esta Câmara, processos semelhantes. Então, acho que cabe destacar se as notas estão ou não escrituradas na contabilidade. Doutor Pedro, tem essa informação? Eu estou dando uma olhada aqui, presidente. Aqui a julgadora, ela disse que não houve informação na FD, né, nas notas fiscais. Por isso, houve a penalidade, né? Agora eu não estou encontrando aqui. Espera aí. Senhor presidente, o senhor me permite? Pois não, com a palavra. Essa observação, ela consta no parecer do processo que a doutora Helena acabou de relatar. No auto de infração, fala justamente que essas notas, 4 notas fiscais foram separadas, porque, diferentemente, apesar de estar no mesmo período, diferentemente do outro auto de infração, que é o do doutor Pedro, essas 4 notas fiscais estariam escrituradas na contabilidade. Ele ressalta isso. Mas... Agora, interessante, doutor Mundo, que a pena é a mesma, né? Que ela colocou, que a julgadora de primeira instância fez tanto para a doutora Helena como o meu, né? Mas é porque ela fez pela atual, pela 16.258. Não, exato, mas a questão é como o doutor Matheus falou, a questão foi a época do auto de infração, a lei é a lei da época, né? A atual é se for mais benéfica ao contribuinte. Mas é porque na época, doutor Pedro, se utilizar a 103.3G da época, não pode ser utilizado a atenuante, porque não estava na contabilidade do contribuinte. É isso que tá certo. Tudo bem. O centro da questão é esse. Se o processo anterior, há informação de que estavam registradas na contabilidade. Aqui não tem. Aqui não tem. Fiz por documento. Aqui não tem. Não. Pronto, doutor Pedro Jorge. Então, se não estão registradas na contabilidade, então, 123.3G ou 103.8L, como é comum julgarem os senhores conselheiros. A informação, senhor presidente, analisando a defesa, a impugnação, diz que sim, está escriturado na contabilidade, isso contribuinte. E essas notas fiscais estão escrituradas, e ele pede, do mesmo modo que na doutora Helena, a aplicação do artigo 123.3G na redação originária. Aqui ele diz claramente, eu estava lendo aqui, ele diz assim, ó, nesse sentido, eu estou lendo o processo relatado pelo doutor Pedro. Nesse sentido, considerando que todos os documentos fiscais objeto da presente autuação foram lançados na contabilidade da impugnante, resta evidente que a penalidade que deveria ter sido aplicada ao presente caso é a de 20 UFIS, e não de 10. Item 21 da sua impugnação. Aí eu... Perdão. Me parece que está sem som, doutor Matheus. Eu não sei se no julgamento ele fez referência a essa questão, ou ele passou em Albis no julgamento. Deixa eu dar só uma olhadinha. Aqui, doutor Matheus, olha, no auto de infração da doutora Helena, na informação complementar, consta exatamente isso, ó,
diante das justificativas, isso na informação complementar do auto da doutora Helena. Diante das justificativas apresentadas e comprovadas, referidas notas foram retiradas do relatório de cálculo das multas, ficando somente as notas fiscais elencadas acima, que apesar de não terem sido escrituradas na escrita fiscal digital, foram registradas na contabilidade da empresa, conforme razão analítica em anexo. E aí, corroborando que o parecer, ele ratifica que a diferença desse auto para o outro é que neste aqui consta na contabilidade da empresa, e que o outro auto, lavrado pelo mesmo motivo, não consta na contabilidade da empresa. É assim que, né, que a gente depreende. Inclusive, só para destacar, no julgamento tem um parágrafo obtido das informações que o contribuinte não conseguiu justificar o não registro dessas operações. Doutora Helena, com a palavra. Não, eu ia só complementar, a doutora Mônica tem razão, porque assim, no meu auto de infração, o agente autônomo, ele deixa bem claro, tanto no relato da informação, quanto nas informações complementares, de que essas notas fiscais estavam escrituradas nos registros contábeis da empresa. Já no auto de infração do doutor Pedro, ele não traz essa informação. Quem traz é o próprio contribuinte. Por quê? Porque ele quer que seja feito o reenquadramento da penalidade, mas no auto de infração do doutor Pedro, realmente, nas peças de autuação, não há nenhuma informação de que as mercadorias foram escrituradas na contabilidade. As folhas 5 das informações complementares, o último parágrafo, já no final, ele destaca exatamente isso. Se vocês observarem, ele diz: diante das justificativas apresentadas, referidas notas foram retiradas do relatório de cálculo das multas, ficando somente as notas fiscais que a empresa não conseguiu comprovar em virtude de desconhecimento das mesmas. Então, se ela desconhece, é por prova que tenha registrado na contabilidade. Senhor presidente, a gente começa a analisar as coisas e pode deduzir, né, da forma que Vossa Excelência está deduzindo que ele não teria feito a escrituração na contabilidade por conta de um parágrafo do julgador. Veja como é interessante, eu vou ler um parágrafo do julgador também, que a gente chega à conclusão contrária. Vou ler aqui. Lá na página 14, na folha 4, aliás, no julgamento. Esclareça-se aqui que aqui a impugnante, que se discute nos autos, esclareça-se a impugnante, que se discute nos autos a falta de lançamento de nota fiscal de aquisição na escrituração fiscal digital. E, como tal, não se leva mais em consideração, para efeito da multa de falta de escrituração, os lançamentos contábeis. Ou seja, você pode deduzir que o julgador não levou em consideração porque entendeu que o lançamento, aí ele conclui. Ora, em relação a esse questionamento, que o fato gerador ocorreu anterior ao advento da Lei 16.258, tem-se a esclarecer que o lançamento foi efetuado após a edição da referida lei. Ele não levou em consideração o fato gerador, ele levou em consideração a data do lançamento. Razão pela qual aí ele chegou com isso o julgador de primeira instância. Veja como eu posso chegar a partir desses elementos. Interessante a questão da interpretação. Qual é o elemento que eu vou tomar para referencial? Me permita breve consideração a respeito da questão de interpretação de uma norma jurídica. Eu tenho dito, já disse mais de uma vez, que depende muito da premissa que você utiliza. Se você utilizar determinada premissa, uma coisa até que a gente já discutiu aqui, me permita breve consideração, senhor presidente, 11h26. Mas se nós utilizarmos com a premissa, eu sou um sujeito altamente capitalista, liberal ao máximo e tal, se eu pegar um dispositivo da Constituição, lá que diz que a liberdade econômica, está lá na Constituição, que a liberdade econômica é importante, é fundamental, aí eu vou dizer, pronto, ela se sobrepõe a qualquer outro princípio. Está aqui a Constituição dizendo, se eu for um liberalista, um capitalista e tal. No entanto, se eu for um socialista, tenho uma visão mais humana das coisas, eu vou dizer, não. Mas está lá no artigo 1º da Constituição que diz que a dignidade humana é princípio fundamental na República. E, portanto, a dignidade humana, ela pressupõe o mínimo que o Estado tem que conceder ao cidadão, que é escola, saúde, etc, etc.
Veja como é interessante. Pois bem, na interpretação desse caso aqui, lá para a Constituição para falar disso, mas é isso mesmo. Mas nesse caso aqui, se pegar aquela parte do julgamento singular, em que ele aplica já a sanção referida pela doutor Manuel Marcelo, a gente vai chegar à conclusão que ele não fez a escrituração contábil. Mas se pegar essa parte que eu acabei de me referir e dizer, não, olha aqui, olha o que está dizendo, nós podemos chegar à conclusão contrária e dizer, não, ele fez a escrituração contábil. O que o julgador fez foi não considerar essa escrituração, porque ele entendeu que não deveria ser aplicada essa legislação, porque o lançamento foi feito posteriormente à lei. Ele não levou em consideração o fato gerador. Simples, né? Mas isso, resultados diferentes, com base nas premissas que eu utilizo. Tá? Razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas, eu acho que nesse caso aqui eu vou utilizar essa última premissa do julgador, ou seja, quando ele diz que não levou em consideração porque o lançamento ocorreu posteriormente. É isso. Ok, doutor Matheus. Doutor Felipe Amaral. Olá, senhor presidente. Bem sucintamente também, e aqui a leitura também, interessante esse parágrafo que o doutor Matheus colocou, mas eu acho aqui, doutor Matheus, o fiscal disse que não estava escriturado, né, pelo parágrafo lido aí pelo doutor Marcelo. E aqui, na verdade, talvez o erro do julgador de primeira instância foi ter aplicado a nova lei, né? O que eu interpretando desse parágrafo? Ele não está dizendo aqui que está escriturado e que não aplica. Ele está dizendo que não vai nem analisar se está ou não, porque para a legislação que ele está aplicando, isso é irrelevante. Então, não deixa de ser um ponto omisso também no julgamento e na minha visão, já que o fiscal disse que está escriturado, ou que não está escriturado, o contribuinte disse que está, e o julgador foi omisso com relação a essa análise, por entender que ela não mais era relevante, e pelo julgamento que acabamos de fazer, ela é relevante para a aplicação da pena, já que estamos aplicando a lei de acordo com a data do fato gerador, talvez seja o caso de baixar a diligência para que seja apreciado, analisado se foi ou não escriturado na contabilidade, né? Existe essa dúvida, realmente, e o julgador ele não julgou isso. Ele entendeu que era relevante, algo que estamos decidindo que é relevante. Na dúvida, aplica-se a legislação, mas a sanção menos gravosa ao contribuinte. E a diligência para esse auto de infração, me parece que é o resultado prático, útil, aí não seria o ideal. Mas... Então seria o 3G... Redação originária. Redação originária, né? Os 20 ofícios. Presidente, eu acho que a gente pode tentar julgar dessa forma aí. Senhores, algum ponto adicional a ser discutido, analisado? Não, presidente, só que eu mantenho, realmente, eu acho que na informação complementar está muito claro de que o contribuinte desconhece as operações, está dizendo lá, e se ele desconhece, como é que ele ia registrar na contabilidade dele? Né? Então, assim, não resta dúvida, realmente a 123, 3G permanece, mas sem poder aplicar a parte da contabilidade. Está dizendo aqui, inclusive, esse foi o motivo, claro, está bem claro, da separação dos autos de infração, porque um está na contabilidade, o outro não está. Então, sim, a questão, assim, realmente, eu não tenho dúvida com relação a isso. Podemos votar, então, né? Doutor Pedro, como vota? Presidente, aí como foi amplamente discutido, inclusive sugerindo aí, aproveitando a sugestão do doutor Matheus em sessão, né, nós votamos pelo 123 3G, a redação originária, o valor de 20 ofícios por documento fiscal. Considerando que está registrado na contabilidade, não é isso, doutor Pedro? Exatamente. Considerando que nós não sabemos, né? Existe essa dúvida, e como o doutor Matheus falou, pelo artigo 112 do CTN, qualquer dúvida, você tem que ir pela legislação mais benéfica ao contribuinte. Ok. Doutor Pedro, na ordem vem o doutor Felipe. Senhor presidente, essa dúvidazinha de fato, né? Assim, não vou me alongar, prometo. Mas realmente o que a doutora Mônica colocou é relevante, né? Seria quase que uma esquizofrenia, né? Dizer que não conhece a nota e está na contabilidade. Então, eu, na verdade, vou até fazer um voto um pouco diferente. Eu até vou presumir, né, pela eventual contradição do contribuinte nesse sentido,
e realmente não traz escriturado, mas eu aplico o 23.8L nesse caso. Que, inclusive, é um pedido alternativo da parte, né? 2% limitado a 1.000 FIIs. Doutor Pedro, permanece com 3G original? Presidente, sempre a gente tem votado no 8L, né? Esse 3G original aí é um específico. Então, se a gente, vamos dizer aqui, se os conselheiros entenderem que o 8L seria... Porque normalmente a doutora Mônica não vota no 8L, a doutora Helena não vota no 8L, ela vota no 3G, só quem vota no 8L dos fazendários é o doutor William, né? Que não está presente. Então, se realmente houver uma unanimidade para sair o 8L, a gente vai para o 8L, né? Não tem problema nenhum. Mas eu não sei se essa unanimidade vai okay. acontecer. Né? Ok, e não saberemos também depois de colher os votos. Então, objetivamente, doutor Pedro Jorge, o 3G na sua redação original, 20 ofícios por documento. Doutor Felipe, o 8L. Ok, doutor Felipe? Doutor Almir. Presidente, eu voto com o doutor Pedro Jorge. Doutor Almir. Doutora Diana Cunha. Com o relator. Doutora Diana, com o relator. 3G. Redação original. Doutora Helena. Eu vou me acostar aqui ao entendimento da doutora Mônica. Eu acho que está claro que as notas não foram escrituradas. Eu vou entender aqui pela aplicação do artigo 123, 3G, nos termos do parecer, na redação atual, atualizada pela 16258. Doutora Helena, doutora Mônica, de acordo com o parecer, o 3G. Pronto, fechamos aqui a votação. Doutor Pedro, favorável ao 3G, redação original, doutor Almir e doutora Diana. Contrários, ou aplicando o 3G sem o atenuante, né, o 3G sem o registro contábil, doutora Helena e doutora Mônica, e o doutor Felipe Amaral votou pelo 123.8L, como normalmente vota, né? Entendo aqui que 123.3G na sua redação original foi o voto vencedor e fica registrado aí o voto dos senhores. Esse era o processo simples, Pedro. Senhores, vamos para o último processo da pauta, e o processo da relatoria da doutora Helena, o 4936-2018, audiofração 2018-10343, Usibraz, Usina Brasileira de Óleos e Castanha, em que é recorrido ao julgamento de primeira instância. A doutora Helena Teixeira é a relatora original. Passo a palavra. A indicação de procedência em primeira instância e parcial procedência pela assessoria processual tributária. Com a palavra. Mais uma vez, bom dia. Na verdade, esse processo segue as mesmas discussões. É um processo aparentemente simples, onde vai se discutir basicamente a aplicação da penalidade, porque o recurso e a impugnação da parte se restringe unicamente à discussão acerca da sanção. Trata-se da infração referente ao não cumprimento de exigências das formalidades previstas na legislação. Informa o agente do fisco aqui que, após análise dos arquivos na FD, constatou que a empresa deixou de informar mensalmente nos arquivos da FD os dados referentes ao controle do ativo permanente SIAP, bloco G, da escrituração fiscal digital. Nas informações complementares, o agente do fisco diz aqui que o bloco G, relativo ao livre controle de crédito ICMS do ativo permanente, tem como objetivo demonstrar o cálculo da parcela do crédito ICMS apropriado no mês, decorrente de entradas de mercadoria destinadas ao ativo imobilizado, conforme previsto no artigo 20, parágrafo 15 da lei complementar, e foi inserido no layout estabelecido no ato COTEP 38/2009. Ele diz aqui que o contribuinte é obrigado, a partir de janeiro de 2011, a apurar os créditos sobre o ativo imobilizado, e as empresas que não tomam crédito ICMS estão obrigadas aos expedientes fiscais, devem enviar o bloco de abertura e encerramento sem os dados do imposto caracterizado, assim que a empresa não possui o crédito SIAP.
e verificou aqui, foi instituída a obrigatoriedade, e verificou aqui que a obrigação é mensal, a obrigatoriedade da transmissão dos arquivos na FD é mensal em cada exercício fiscalizado, e o contribuinte deixou de transmitir 24 arquivos eletrônicos, motivo pelo qual aplicou multa à base de 200 UFIs por período de apuração mensal, fazendo um total de tanto. E aí ele faz aqui a discriminação no crédito, aplicando aqui a penalidade de 200 UFIs por período de apuração mensal. A empresa entra com a impugnação administrativa, onde ela argue, basicamente, ela não se insurge em relação ao mérito, mas ela faz uma arguição com relação à aplicação dessa penalidade, porque, no seu entendimento, essa penalidade prevista no artigo 123.8d da Lei 2.670, é claro ao estabelecer que, uma vez verificada a conduta, será aplicada a penalidade de 200 UFIs uma única vez, porque, conforme eu digo, o agente autuante aplicou para cada período mensal as 200 UFIs, e ela diz não, que essa interpretação dada pelo agente autuante não está correta, porque essa aplicação dos 200 UFIs deve ser dada não de forma reiterada, mas uma única vez, né? E traz aqui, aposta aqui alguns entendimentos, mas não especificamente sobre essa situação, mas sobre a aplicação do artigo 123.8d, e pede, ao final, aqui, face isso, não restam dúvidas de que o fiscal se equivocou ao aplicar a penalidade de 200 FIIs por cada FD mensal não entregue e não de uma única vez, razão pela qual a presente acusação deve ser julgada parcial procedente. Então, ele pede apenas a parcial procedência com reenquadramento da penalidade, aqui, penalidade prevista no 123.3d, só que não para cada período mensal, mas uma única vez. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular entende que a parte equivocou-se, as suas razões não devem prevalecer, que a linha D do inciso 8º do artigo 123 da Lei 2.670 não traz em seu enunciado que se aplica somente uma única vez para toda infração cometida, que a apuração é mensal em cada mês nos exercícios fiscalizados, que a empresa cometeu um ilícito, nesse caso, a autuante poderia lavrar tantos autos de infração quanto fossem necessários. Entende que no mérito não ficou, a parte não comprovou a falta de escrituração, houve violação à regra disposta no artigo 276A e 276G, ao que decide aqui pela procedência da autuação, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8d da Lei 2.670, alterada para 13.418. A empresa entra com um recurso, onde ela repete, basicamente, aqui os mesmos argumentos da sua impugnação, repetindo aqui o cálculo efetuado pelo fiscal de aplicar 200 UFIs por cada período mensal está equivocado, que a decisão também da julgadora singular também está equivocada, mantendo o auto de infração para cada período do documento não entregue, que se mostrou extremamente gravoso a recorrente, e que deve ser cobrado a penalidade de 200 UFIs uma única vez, independente do grau de reiteração, ou seja, não se relacionando com qualquer outro aspecto, período de competência, documento fiscal, equipamento. Que ele traz aqui que existem outras penalidades previstas na legislação que são específicas e dizem expressamente que deve ser aplicado por documento, a penalidade, por período mensal, mas no caso do 123.8d, a legislação é silente, então ela entende aqui que se tornou muito onerosa esse entendimento dado pela fiscalização para cobrar por cada período mensal. O processo segue para a assessoria processual tributária, que entende aqui já no sentido totalmente oposto, tanto da recorrente como da julgadora singular. Eu vou pedir, venha aqui fazer uma leitura rápida dos principais trechos aqui da fundamentação. Colhe-se dos autos que, em momento algum, a recorrente se insurgiu contra o cometimento da infração, mas tão somente quanto a sanção fixada na autuação e a decisão singular.
Como afirmada pela fiscalização, houve um equívoco cometido da infração apontado na autuação. Portanto, no mérito, o autuado se configura réu confesso da conduta delitiva. E aí, os dois últimos parágrafos aqui, é muito interessante essa análise feita pelo doutor Leilson, que eu creio que vai trazer aqui uma discussão. Que ele diz aqui, verifica que o autuante, a julgadora singular e a defesa da recorrente elaboraram um equívoco quanto à penalidade a ser imposta. Vale dizer, o artigo 123, 8D da Lei 2.670, ele entende que isso é uma sanção genérica, visto que existe penalidade típica para a conduta infratora praticada pela recorrente, que é a 123, 8L, porque ele entende que, nesse caso, seria uma omissão de informações, e não uma falta de, no caso lá, de descumprimento de obrigação acessória, ser enquadrado no 123, 8D. Então, entende ele aqui que deveria a penalidade ser a 123, 8L. No caso de omissão, por ser específica, no caso de omissão de dados em arquivos eletrônicos na FD, tal qual a não informação dos dados pertinentes aos registros do bloco G, referente ao livro Controle do Ativo Permanente, com efeito, havendo uma sanção típica em perfeita simetria ao princípio da tipicidade, não há que se imputar outra sanção que não aquela legalmente prevista. Só que, quando ele vai aqui para esse enquadramento da sanção tipificada na linha L do inciso 8º do artigo 123, com redação dada pela 16258, consignou como reprimenda pecuniária multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou incorretamente, limitada a 1.000 FIIs por período de apuração. No caso em concreto, ausente dos autos o valor das operações omitidas nos citados registros da FD, em razão da compreensão da autuação, efetivada pela auditora fiscal na decisão da julgadora, como nos argumentos defensórios da recorrente, resta a imputação mensal da sanção. Dada a omissão a cada mês nos exercícios de 2014 e 2015, em conduta infratora permanente e subsequente, a ser fixada em 1.000 FIIs por 24 meses, resultando os valores conforme abaixo especificado. Então, ele entendeu que deve ser aplicada 1.000 FIIs mensalmente nos termos do artigo 123, 8L. Só que esse entendimento dele, e ele faz aqui uma discriminação aqui dos valores, período de apuração, 2014, 2015, ela gerou um resultado, uma multa bem maior do que a originariamente lançada pelo autuante, que foi de 15.711,60. Quando ele vai fazer esse cálculo, com esteio no artigo 123.8L, esse valor dessa multa passa para 78.558. E aí ele entende que realmente não deve haver essa complementação, embora ele entenda que deve ser no 123.8L, ele entende aqui que deve ser considerado, declarado procedente o auto de infração, limitando ao valor originariamente lançado, com o reenquadramento da sanção para o 123.8L, considerando o valor originariamente lançado. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, a questão é interessante, mas acho que se resolve pela própria discussão ao final, quando o contribuinte diz, a discussão aqui cinge-se ao descumprimento da obrigação. Quantas vezes houve o descumprimento da obrigação? Entende o contribuinte que viria a ter sido aplicado uma sanção só pelo conjunto da obra, como já foi referido em sessões anteriores. Mas ocorre que esse conjunto da obra ele é repartido. Ele é mensal. Todo mês é feita a apuração com base nas informações que o contribuinte faz no seu registro, faz a apuração e isso repercute na apuração do ICMS. Então, o descumprimento da obrigação foi mensal, e razão pela qual me parece que o lançamento que foi realizado está correto. A aplicação do 126.8L, como tem uma específica falta de escrituração, é essa falta de escrituração que foi aplicada pelo agente fiscal. É claro que no 123.8L cabe tudo, porque a omissão, a falta de informação, vai caber tudo, né? Inclusive a falta de escrituração. Mas a Procuradoria entende que o caso é de manutenção
da autuação, pela procedência da autuação, com a aplicação das sanções mensais sugeridas pelo agente fiscal. É isso. Me permita, senhor presidente, eu esqueci de mencionar só um fato, doutor Matheus, que talvez seja importante aqui, é que o agente autuante aplicou a penalidade prevista no artigo 123.8d, que é de outras faltas. É o bonde, doutor Matheus. Ah, ele aplicou o 8D? É o bonde? 200 ofícios. E aí, não sei, me parece que se ele considerou dessa forma, acho que nós estamos limitados, viu, presidente? Porque aí a sanção vai aumentar demasiado, né? De 200 ofícios para 15 mil reais ou para 70 mil, como chega, me parece que o caso é de aplicação do 123 3G, mas com a limitações impostas pelo auto de infração. É isso. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Doutora Mônica, quer falar? Bem síntese também, presidente. Pelo que eu estou verificando, né, me corrija se eu estiver errado, a omissão, né, a incorreção, foi com relação ao controle de crédito ativo permanente, né? Não é uma operação propriamente dita. Então, não, acho que não tem que falar de 8L nem 3G. É típica obrigação acessória realmente inominada, né? Eu acho que o 23.8D é realmente o que teria a ser aplicado e realmente não poderíamos, de forma alguma, majorar aqui em sede de recurso. Doutora Mônica, com a palavra. Senhor presidente, eu só vou me manifestar assim no sentido que realmente o 3G ele se refere a documento fiscal de entrada, né? Agora, o 8L, ele fala justamente que é um caso aqui, uma omissão em arquivo magnético. Houve uma omissão no registro G, no arquivo magnético. O arquivo magnético deveria ter sido eletrônico do contribuinte, que é a escrita fiscal digital do contribuinte, deveria ter sido alimentado com essa informação. Aqui, sim, é o efetivo caso de uma omissão, realmente, né? Então, assim, para mim, é um caso típico de aplicação específica, né, a do 123.8L. Mas, como muito bem pontuado pelo parecerista, essa infração viria a agravar. Não pode ser agravado. Então, aplica-se a penalidade específica, que é a correta, no meu modo de ver, 123.8L, limitado, no caso, ao auto de infração. Não se pode cobrar aqui, porque como o CONAT não é uma autoridade lançadora, não pode se cobrar essa diferença. Não pode se agravar a penalidade. Muito bem pontuado. Então, limita-se ao auto de infração. É esse o meu entendimento, senhor presidente. Doutor Felipe Amaral pediu a palavra. Só uma última, já está todo mundo já ok. Esses 2% previstos e se aplicar com qual base de cálculo, né? Já que não é uma operação propriamente que foi, não é sobre uma operação, né? Não é que uma operação foi declarada de uma forma divergente e tal, é uma outra obrigação acessória que não é uma operação propriamente dita. Então, enfim, mas o 8D parece que, até pelo nosso limitador, está bem decidido. Algum conselheiro quer acrescentar? Doutora Helena, eu só queria que destacasse a acusação, o auto de infração, para ficar bem claro, né? Sim. Por favor. Falta decorrente do não cumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação. Após análise do arquivo, constatamos que a empresa deixou de informar mensalmente nos arquivos da FD os dados referentes ao controle do ativo permanente SIAP, bloco G da escrituração fiscal digital. Ok. Só lembrando que o autuante aplicou 200 ofícios por cada período e a sugestão da assessoria processual é o 123.8L, no caso, 1.000 ofícios, né, mas limitado ao valor do auto. Doutor Pedro Jorge. O microfone está desativado. Microfone. Eu não entendi. Esse 8D, né, que foi proposto aí pelo fiscal, não é isso? Ele está aplicando o 8D com a redação atual, com a redação antiga. A penalidade,
É a mesma, né? A penalidade é 200 UFIs. Em algumas situações, a Câmara, o julgador, ele aplica 200 UFIs, o julgador singular sugere aplicar uma única vez 200 UFIs. O autuante disse que eram 12 vezes, para cada período, 200 UFIs. Essa é a discussão. E o parecer sugere o 123.8L, mais limitado ao valor lançado no auto. Doutor Felipe Amaral. O que o doutor Pedro colocou é porque os outros autos de infração, a penalidade anterior, que no caso aqui seria 40 UFIs, mas aqui a lei que alterou, doutor Pedro, é de 2003. Aquela lei do 123.3G era de 2017. Então, aqui, já os fatos são todos posteriores, não dá para aplicar a redação original do 23.8D, né? Acho que foi isso a ponderação. Mais alguma discussão, senhores? Doutora Helena, já convicta, já... Então, vamos escolher os votos. Eu entendo aqui que o 8D, doutor Pedro, é só quando não houver realmente penalidade específica, e como bem pontuado aí pela doutora Mônica, no caso aqui está claro que é omissão de informações, então eu entendo aqui pelo 123.8 nos termos do parecer, pela parcial procedência nos termos do parecer com aplicação do 123.8L, por tratar-se de omissão de informações. Limitado ao valor do auto. E perfeitamente limitado ao lançamento original. Doutora Helena, doutora Mônica, como vota? É no mesmo sentido, presidente, com a relatora. De acordo com o parecer. Doutor Pedro Jorge. Presidente, eu também vou aí de acordo com a relatora, doutora Helena. Doutor Felipe. Senhor presidente, também voto pela procedência da ação fiscal, embora por fundamento diverso da relatora. Só para ficar registrado, doutor Felipe, de acordo com o auto, o julgamento... Não altera, né, o valor, mas de acordo com... Mas eu acho que a penalidade mais adequada é a que está no lançamento do crédito. Ok. Doutor Almir. Presidente, com a relatora. Doutora Diana. Com a relatora. Então, esta Câmara, por maioria de votos. Acho que unânime, presidente. Pode ser unânime? Pode ser unânime. Eu faço só ressalva o entendimento. Ok, porque até em termos de crédito tributário vai ser o mesmo, né? Não altera a procedência, né? Na verdade, foi procedente apenas a penalidade. Então, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento para modificar a decisão de parcial procedência, que é a decisão da primeira instância, para procedência do feito fiscal, né, aplicando o caso específico, C238L, de acordo com o parecer, limitado aos valores lançados no auto de infração, crédito tributário lançado no auto de infração. Esta decisão... Me permita, senhor presidente, a decisão singular foi de procedência. Foi de procedência? Ok, eu tinha entendido. Então, confirma. Então, parcial procedência é a sugestão da assessoria. Ok. Na verdade, é parcial procedente, porque limita ao valor do crédito tributário. Ok, obrigado. Então, esta é a decisão para o processo. Lembrando aos senhores que amanhã teremos a nossa sessão, processos, a 56ª sessão ordinária, processos da UBEM, Indústria e Comércio, são processos da relatoria doutora Mônica Maria Castelo, e aí eu indago, o doutor Felipe estará conosco amanhã, ou o doutor Saulo? Doutor Saulo, senhor presidente. Ok. Tem processo da relatoria, com sustentação oral. É um detalhe, né, que esses processos, no primeiro momento, não tinham sustentação oral, mas há um pedido, né, Ivaneide, de sustentação oral, inclusive foi enviado memoriais, acredito que todos receberam, né? Então é importante observar os memoriais, pode surgir, ter algum fato novo, né, que ajude na discussão. Agradeço a todos, desejo um bom dia e encerramos a nossa sessão de hoje. Até amanhã a todos. Bom dia, senhor Bom dia, pessoal. Gil.